Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Miriam Salvador. Tudo bem, Miriam? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Charles. Bom dia a todos que nos escutam. Nós agradecemos a sua disponibilidade. A Miriam já esteve aqui conosco no programa e agora retorna para falar sobre um artigo de sua autoria, né? No outro momento ela comentou também um artigo da Revista Sofia. Revista Sofia, que é uma publicação da Editora Teosófica, uma publicação bimestral, tem mais aí de 20 anos, mais de 100 exemplares. E agora, recentemente, a Miriam, ela publicou na edição 106 um artigo de sua autoria, que já iremos falar a respeito. A Miriam, ela é vegetariana há 45 anos. Ela é graduada em farmácia, bioquímica de alimentos e bioquímica clínica, especialista em biotecnologia e doutora em química. É uma pessoa com muita propriedade aí para falar dos assuntos que nós iremos abordar hoje. E ela também é membro da Sociedade Teosófica e atualmente vice-presidente da loja Teosófica Yeshua, lá em Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, né? E o artigo, então, que ela publicou, que será o tema do nosso diálogo hoje, Efeito Estufa e Alimentação. Miriam, muitas pessoas não relacionam, né, as questões ambientais com a alimentação. Mas, geralmente, o pessoal relaciona a questão da poluição, do meio ambiente, né, até o despejo inadequado de resíduos de grandes indústrias, as queimadas, né, na Amazônia. Mas a alimentação, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, geralmente a maioria das pessoas não conecta com esse assunto do efeito estufa, que por consequência, né, acaba ocasionando nas questões ambientais, as mudanças ambientais, né, que nós todos vivemos atualmente. Fala um pouquinho para nós como que esses assuntos se conectam e o que cada um de nós pode fazer, já que todos nós, né, nos alimentamos todos os dias, várias vezes ao dia. Como que a gente pode atuar nessa mudança favorável, digamos assim? Como podemos reduzir os danos do mundo que já está sofrendo tanto? Pois é, então, como tu falaste, algumas pessoas, vegetarianos e veganos, têm uma vaga ideia de que a alimentação tem um impacto ecológico importante. Mas eu acho que a grande parte da maioria da população, e aqui não só brasileira, mundial, não tem ideia do tamanho deste impacto, né? Porque quando a gente fala em planeta sustentável, a gente pensa assim, bom, os carros elétricos estão chegando, as placas solares, o lixo tá bem cuidado e ok, tá tudo bem, tá tudo indo bem. E, na verdade, não é isso, né? E foi publicado agora em 2020 um artigo numa das principais revistas mundiais, que é a Lancet, onde 37 cientistas que estudam alimentação, saúde e meio ambiente fizeram um mapeamento de todo o impacto ambiental, país por país, em nosso planeta. E a conclusão foi surpreendente, né? Nós tínhamos ali pesquisadores de 16 países, todos renomados na sua área, então não é uma conclusão de um grupo ativista, não é de cientistas, né? E a conclusão deles foi de que o consumo, principalmente de carne vermelha, é o causador da maior quantidade de emissão de gases de efeito estufa. Só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, essa emissão de gases provenientes da pecuária é de 66% do total.
Ou seja, mais da metade dos gases de efeito estufa vem da pecuária. O setor energético, que sempre foi o grande culpado, claro, ele colabora com 23%. Os resíduos com 4%. Né? Então, a gente vê que se não houver uma modificação na dieta da população, nós não vamos conseguir minimizar os efeitos ambientais só tratando do aspecto energético, de resíduos e de águas e de poluição. Né? E esse comitê, chamado de Eat Lancet Commission, ele propõe uma dieta nova que é praticamente vegetariana, ou quase, né? Mas assim, que reduz drasticamente o consumo de carne. Drasticamente assim, até 2030, que está aí, o planeta precisa reduzir 75% do consumo de carne, principalmente bovina. Tá? E 2050 é o nosso endpoint do planeta. Ou seja, se a gente não fizer isso, em 2050 o planeta está insustentável, não tem biodiversidade. Né? Então a gente está vendo, claro, algumas manifestações, mas do meu ponto de vista ainda pouco expressivas. Porque quando a gente olha as normas dos painéis internacionais climáticos, das COP, a gente não vê uma proposta significativa de redução de consumo de carne. Né? Então, por isso a importância da divulgação desse tema. Um dia eu estava conversando com um amigo, né, e ele estava me contando, né, a questão, estava refletindo sobre essa questão do consumo de carne, né, ele é vegetariano também, e ele me comentou, né, que se nós pensarmos na época dos nossos avós e bisavós, né, ok, eles consumiam animais, é claro, né, consumiam carne, porém não era da mesma maneira como se consome hoje. Então a carne, ela era um artigo de luxo, era algo que você ia bater um animal, né, que morava mais no campo, né, você ia bater um animal em momentos específicos, né, então não era como o Rony, que as pessoas, né, que consomem, comem carne 3 vezes ao dia em quantidades grandes, né, então, e também tem mais um outro fator, além, né, do consumo que não era tão grande quanto hoje, você tinha uma população que também era menor, né? Então hoje, se nós pensarmos aí, o planeta está em aproximadamente 8 bilhões de pessoas, e se todos, né, consumirem animais, né, como o padrão ocidental, assim, né, aquele padrão de consumo, não só para isso, né, a gente poderia estender esse tópico, né, o padrão de consumo ocidental, o ideal de vida americano, né, que é insustentável em qualquer aspecto, né, que a gente abordar, mas a gente pensar nesse padrão, né, quanto que você precisa de bovinos, né, e o quanto você precisa de área, de espaço para criar esses bovinos. Né? Como que você vê essa perspectiva para um futuro não muito distante, agora dos próximos anos, de mudança mesmo? Assim, qual a sua expectativa e a sua visão de que seria necessário? Eu acho que é importante divulgar esses dados para a população, dados científicos, né? Nesse sentido, a gente tem uma boa notícia que a SBV vai participar agora da COP30, que vai ser aqui no Brasil, em Belém, né? Então, a gente já vê, mas a gente tem que considerar que nós estamos numa época que eu chamo de neurose de proteína, né? Então, assim, eu conheço pessoas que eram vegetarianas e deixaram de ser porque foram para a academia, né? Ou porque algumas mulheres que queriam engravidar. Então, assim, existe muita falta de informação, né? Nesse sentido, é muito importante o papel de divulgar esses dados, né? Para vocês terem uma ideia de um número, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne bovina, nós geramos 26 quilos de gases de efeito estufa. Para 1 quilo, 26 quilos, tá? Para produzir 1 quilo de vegetais, aí depende um pouquinho do vegetal, do manejo, de como ele é do país, né? A gente tem uma variação também de cada país, mas assim, para produzir 1 quilo de feijão,
eu vou ter 200, 300 gramas de emissão de CO2. Agora, a gente não consegue zerar, né? Enquanto a gente está vivo, está ali, a gente vai estar poluindo, né? Mas, assim, é necessário essa mudança. E me alegra um pouquinho o exemplo que a gente está vendo na Holanda. Eu não sei se são todos os Países Baixos, né? São 13 províncias, mas na Holanda, por exemplo, a gente já tem toda uma política bem diferenciada. Lá é obrigatório oferecer refeições veganas em todas as escolas e repartições públicas, né? E é muito importante porque isso vem junto com uma educação desde as crianças, né? Então, isso é ensinado na escola. Quando é ensinado a compaixão ao animal, o cuidado com o planeta, o que se observou como consequência? Não existe mais mendigos de rua, não existem mais cães abandonados em várias cidades, porque, claro, esse espírito, né, a gente diz assim, é compaixão com os animais. Sim, mas se eu tenho compaixão pelo animal, eu tenho também pelo ser humano. Então, são mudanças que trazem um benefício a toda a comunidade, tem o uso da bicicleta, né? Então, tem uma preocupação que eu chamo de venda casada, né? Quando a gente mexe nisso, a gente consegue educar a criança para não ter nem bullying na escola, porque ela aprende o respeito, né? Então, eu vejo aqui a Holanda como um exemplo, né, que deveria ser seguido por mais países. Aqui na América, incluindo a América do Norte, a gente tem bastante dificuldade. Reino Unido também já tem algumas políticas melhores, mas aqui no Sul, então, é muito difícil, né? Assim, a gente tem, se pegar aqui Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, é muito difícil implantar esse tipo de política, né? A pessoa acha assim, sim, vai ter um problema no planeta mais adiante, mas não é problema meu agora, né? Então, eu não vou deixar de comer o meu churrasco, que se virem os que vierem depois, né? E quem vem depois são os filhos, os netos, os bisnetos, né? Então, a gente precisa sim de uma mudança agora. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos falando com a Miriam Salvador sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 106, Efeito Estufa e Alimentação. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Miriam Salvador sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 106, intitulado Efeito Estufa e Alimentação. Miriam, nós estávamos falando, né, no primeiro bloco aí, sobre a gravidade da situação e sobre possíveis alternativas, né, para reduzir o impacto, né? O estrago, na verdade, muito já foi, né? Muito do problema já não tem mais como voltar atrás. O que a gente tem é como desacelerar esse impacto para ter uma chance, né, de futuro aí para nossos filhos, netos, né? Acho que é uma questão até de compaixão com as gerações vindouras também e conosco também, né? Hoje, a média de vida aí do brasileiro é 80 anos. Então, a média de vida mundial, hoje as pessoas vivem muito. Então, eu, na melhor das situações, tenho ainda 40 anos pela frente. Então, eu vou chegar nesse 2050 aí. Então, parece, né, algo muito distante, mas provavelmente a maioria de nós vai estar por aí ainda, né? A gente vai viver isso e nossos filhos mais ainda, nossos netos mais ainda, né? Então, a gente estava falando, né, sobre possíveis soluções
Eu vejo muito também, a gente estava falando sobre educação, né, na hora do intervalo. Eu acredito na educação, eu sou professor, né, sou educador. Talvez uma das poucas coisas que eu realmente acredito seja educação. E além de ensinar esses valores, né, de compaixão com os animais e da empatia, também você tem que acostumar as pessoas de que não é uma coisa do outro mundo, talvez você mudar um hábito alimentar, né? E para isso você tem que ter opção. Você estava falando, né, da Holanda, né, que tem alimentação vegetariana em todas as escolas, vegana, né, em todas as escolas. Isso são coisas que você precisa da caneta, né? Você precisa da força da lei ali para obrigar, porque a maioria não vai fazer por livre e espontânea vontade, até por zona de conforto, né? Para não sair da zona de conforto ali. Sempre fizemos assim, sai que assim, né? Então precisa realmente de um empenho maior. Um tópico, Miriam, que muitos falam como uma possível solução, né, para essa questão do impacto ambiental, é a tal da carne sintética, né? Para muitas pessoas que não querem parar de comer carne, né? Para você ter uma alternativa. Segundo suas pesquisas, o que você encontrou de informações sobre esse assunto? Pois é, então, claro, para que a gente reduza o consumo de carne de todos os tipos, é necessário que a gente tenha outras fontes de proteína, né? É possível a gente ter com as leguminosas, feijão, arroz, grão de bico, o arroz combinado, grão de bico, ervilha, é possível. Além disso, a gente tem alguns produtos que já estão no mercado, que são feitos à base de plantas e são saborizados artificialmente para tentar parecer carne. Então, a gente tem de tudo, de soja, de jaca, de feijão e tal. O problema desses produtos, assim, eles são vegetarianos, mas assim, é preciso que a gente entenda que nenhum produto de origem vegetal vai ter o mesmo sabor do produto de origem animal. Então, não tem um queijo vegano com sabor de queijo. Não é possível, né? A maçã não vai dar gosto de laranja. Então, o que a indústria faz? Ela coloca muito aditivo, né? Então, esses produtos, eles são vegetarianos, são veganos, sim, mas eles têm uma carga muito grande de aditivos. E o que a gente precisa para manter a saúde é diminuir o consumo de aditivos, de alimento industrializado, né? Esse é o grande foco, inclusive, desse comitê, né? Porque a gente teve um estudo que saiu ano passado, veganos que consumiram produtos muito industrializados, não só não tiveram os efeitos benéficos que tem como reduzir 50% doença coronariana, AVC, reduzir incidência de câncer, mas também tiveram efeitos inflamatórios, né? Então, é preciso que a dieta seja mais saudável. E uma das alternativas para aqueles que gostam do sabor de carne é a produção de carne sintética, que é a chamada carne de laboratório, né? Que já está aprovada aqui pela Anvisa. Ela está muito bem desenvolvida em Israel, Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente já tem plantas piloto em Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, né? E se prevê o lançamento desses produtos na forma de hambúrguer, nuggets e salsichas até o final do ano. Inclusive, grandes frigoríficos já estão investindo nisso, porque eles sabem que a produção de gado não vai ser sustentável, né? Então, é um produto que vai chegar, sim, no mercado. E ele vai ter uma textura e um sabor muito mais parecido ao da carne do que esses que a gente tem disponíveis agora no mercado. Então, ele vai agradar mais aquele consumidor que gosta, né, de consumir carne. O que a gente tem que cuidar é que esse produto não é um produto livre de crueldade animal. Ele é um produto que, sim, ele diminui as emissões de gases de efeito estufa, então ele contribui para a saúde planetária, de fato, né?
mas ele não é livre da crueldade animal. E isso é muito pouco conhecido e muito pouco mencionado. Como que é feita essa carne sintética? A gente vai retirar células tronco, pode ser através de uma biópsia ou sacrificando o animal, e vai reproduzir essas células em bioreatores. Então, claro, em vez de sacrificar vários animais, eu posso sacrificar apenas um. E eu posso escolher a parte da carne que eu quero. Tá? Eu não sei o nome das partes da vaca, mas pode ser a picanha, ou sei lá, o filé, o entrecô, e isso vai crescer num bioreator. No outro reator, eu vou produzir os adipócitos, as células de gordura. Essas células, para crescer, vão precisar de nutrientes. E o nutriente mais importante é soro fetal bovino, que a ciência ainda não consegue sintetizar. Nós não conseguimos fazer sangue em laboratório. O sangue é o que nos mantém vivo, é o que nos traz a energia para manter vivo. E a ciência não faz isso. Tá? Então, como é que a gente vai obter esse soro fetal bovino? Do bebezinho, do feto, da mamãe vaca. A mamãe vaca precisa ser morta com o feto vivo e esse sangue do feto ele precisa ser tirado sem nenhuma anestesia e nem sem pancada na cabeça. Tá? E é feita uma punção cardíaca, né, com o bebê vivo, com uma agulha grossa para ter um bom rendimento, e é retirado todo o sangue. Esse sangue é centrifugado e vai dar o soro fetal bovino, que é preciso para que as células cresçam. Tá? Um bebezinho, depende da idade com que esse soro vai ser removido, ele vai dar no mês, na melhor das possibilidades, 100 ou 200 ml de soro. E aqui a gente está falando de uma indústria com bioreatores de 100 litros. E eu vou precisar de 10 a 20% do volume do reator de soro fetal bovino. Tá? Então, assim, não é livre de crueldade animal. Tá? Agora, é claro, diminui as emissões de CO2. Depois que essas células crescem, elas são filtradas e aí, com uma impressora 3D, a gente monta camadas tridimensional, e aí eu tenho um bife, um hambúrguer, uma salsicha, o que eu quiser. Mas o que é importante? O que a indústria vai produzir? O que nós consumirmos. Né? Quem é que orienta a produção da indústria? O consumidor. Se houver uma grande demanda, haverá uma grande produção. Se não houver uma grande demanda, a produção será menor. Né? Então, é importante que a gente possa ter uma escolha consciente. Existe essa opção e existe a opção também de hambúrgueres e tal, só com leguminosas, sem aditivos. Existe a opção de arroz com feijão, arroz com grão de bico. Massa tem proteína. Massa tem cerca de 10% de proteína. É menos que carne, mas tem proteína. Tá? Amendoim e feijão é igual a bife. Talvez seja mais difícil comer 100 gramas de amendoim do que 100 gramas de carne. Mas assim, nós temos alternativas saudáveis que nós podemos utilizar. E o importante é que a gente quer ajudar o planeta, mas a gente quer também cuidar da nossa saúde. E para cuidar da nossa saúde, a gente precisa de uma dieta que nós chamamos agora de plant-based, que é a dieta vegana saudável, que é uma dieta sem produtos industrializados, com menos gordura e menos açúcar. E é bem difícil, principalmente para o vegano, porque o vegano ele nunca tem sobremesa no restaurante, né? Não tem muita coisa. E a gente vê agora em São Paulo confeitarias maravilhosas, chocolates, sorvetes, doces, né? E isso é ótimo, porque muita gente precisa fazer a refeição fora de casa. Mas assim, com moderação, né? Porque é importante manter uma dieta saudável, que todo mundo sabe o que fazer, né? Não tem novidade, é comida de verdade.
é ler a lista de ingredientes que está lá no rótulo. E a Anvisa vem trabalhando nisso, né? Porque primeiro ela mandou colocar o rótulo lá atrás, ninguém leu, perdão. Agora, na frente dos alimentos, tem uma tarja assim, se vocês pegarem biscoito de chocolate, rico em açúcar adicionado, rico em gordura saturada. Então, assim, tá na frente da embalagem. Tá claro, tá? É para comer de vez em quando. Tá? Esse é um ponto importante quando a gente fala daí da nossa saúde pessoal, né? Que são duas coisas importantes, né? A gente cuidar do planeta e também cuidar da nossa saúde, né? E existem, sim, opções, né? Então, assim, procurem se informar. A gente tem muitos sites sobre isso, tem o site da Sociedade Brasileira Vegetariana, tem muita coisa vegana lá também, eles lançaram livros, a gente tem muita receita disponível, existem alternativas baratas e saudáveis para quem quer cuidar do planeta e cuidar da sua saúde. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Miriam Salvador sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 106, O Efeito Estufa e Alimentação. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Até o nosso próximo encontro.